É comum da galera, às vezes, chegar pacientes para você, como você disse que ainda atende clinicamente, né? Que você atende pacientes, deles chegarem e falar, ó, tomo há 5 anos um remédio, sei lá, e não vejo melhora. Isso é comum? Isso é muito comum. E aí a gente, claro, é que isso fica uma coisa que também fica sem a informação, e informação também. O problema é não ter, um outro problema é você ter muita informação. Por quê? Porque a gente precisa de um filtro, né? A gente precisa que aquela informação dê para a gente um plano. Porque senão, basicamente, você digitaria, né? A gente não precisaria de médico, né? A gente digitaria no Google, tem 1 milhão de coisas, aí você vai olhar tudo aquilo, vai tentar tudo aquilo, a chance de você melhorar é muito próxima de zero. Então, a ideia é que a gente tenha um plano e tenha um tempo, para saber avaliar o que é que isso melhora, o que é que aquilo melhora. E parece uma coisa mais ou menos óbvia, mas é isso também. E eu estou dizendo, já contei essa história, né? Quem me acompanha aí no YouTube, já contei, mas é uma história verdadeira. E eu vou dar um exemplo, na verdade, da primeira experiência que eu tive com a psiquiatria e que foi uma das coisas que me motivou a fazer. Eu estava com 22 anos, eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, né? E eu não sei como é hoje em dia, eu acho que é mais ou menos assim. Até o 4º ano, né, a gente tem um conhecimento muito teórico, ou seja, a gente atende, mas atende pouco. E aí, enfim, estava lá e foi um período muito turbulento na minha vida e acontece isso, como uma série de pessoas vai acontecer. A vida ela não combina com você para ser, enfim, né, é bacana, para ser divertida. As pessoas não são gentis. Não quer dizer que as pessoas também são todas agressivas e não quer dizer que você precisa que esteja tudo bem para você estar bem. Não, a gente quer que esteja tudo bem. Mas se a gente ficar dependendo de dar tudo certo para que a gente consiga melhorar e ter as ferramentas para lidar com os problemas, a gente está perdido. Por quê? Porque vem uma pandemia, vem um cara na Rússia que ametralha o outro, vem a gasolina. Ali, assim, não, tem coisas que a gente controla e nisso é importante que a gente saiba lidar e superar. E como que a gente vai não deixar que as outras coisas paralisem a gente? Verdade. Falar é muito fácil. E falar não tem nenhuma relação com a gente conseguir. Mas, e de fato eu estava aí nesse período, minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de ovário e eu, enfim, meu avô, meu pai tinha falecido já e meu avô ele veio, né? Ele morava com a minha avó no Rio. Meu avô é falecido já, mas ele morava com a minha avó no Rio. Eles vieram para São Paulo para ajudar a cuidar da minha mãe. E meu avô sempre foi uma pessoa assim muito, ele era meio briguento, mas ele era muito assim empenhado. Meu avô é libanês, é primo da minha avó, enfim, os dois são libaneses, e ele é aquela coisa bem, né, da terrinha, assim, né, loja de sapato, e ele era comerciante, construía prédio, vendia, e ele sempre fez muita coisa. Meu avô era um cara ali, não tinha paciência, brigava. Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. E aí ele chegou lá com a minha mãe, e aí, eu acredito, isso aí foi em 2005. Faz tempo já, né? Mas não lembro exatamente quanto meu avô tinha de idade, eu devia ter uns 68, 69 anos por aí. E ele começou basicamente, ele não começou a não falar mais. Meu avô sempre falou, não foi super falante, mas ele dava, né, umas coisas, era flamenguista e tal. Começou a não falar mais. E aí ele Como assim não fala mais? Ficar mais quieto? Ficou quieto, não falava. Ele não falava. Falava nada. Ele começou a não comer. Não comia. Falou, mano, come, não. Ficava quieto. Tá tudo bem? Tá. Tô cansado, tô fraco. Aí ele começou a acordar de madrugada. Bom, claro, com a idade a gente vai acordando mais cedo. Ele começou a acordar às 3, 4 da manhã. Eu ficava lá em casa, parado, com a luz acesa, sentado na sala. Poxa vida. E ele começou a andar meio tropegando, assim, né? Meio de uma forma não muito reta. Ele não conseguia andar em linha reta. Ele parecia meio parecia que a perna estava fraca, meio bêbado. Meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí, bom, aí tinha minha avó, que, enfim, minha avó, ela é viva ainda, mora há 50 anos no Brasil. Ela falou, mas tem um sotaque libanês, não fala ainda português direito. Ela falou, Marco, o que está acontecendo? Tem que levar seu avô, não sei o quê. Eu falei, tem que levar, né? E aí, claro, a gente vai lá, peguei ele, falei, vou levar lá no HC. Eu, enfim,
Eu fiz faculdade lá, não sabia para onde, vou levar para alguém lá, para alguém me ajudar e tal. Aí foi lá, fez exame, aí fez eletrocardiograma, fez exame de sangue, fez, enfim, tomografia. Meu avô fumava desde os 9 anos de idade e falou, puxa, deve ser alguma coisa, meu Deus. E fez, estava tudo bem. E graças a Deus estava tudo bem. Até que chegou uma médica lá no INCOR, ela falou, olha, talvez seja psicológico isso aí. É psicológico? Mas ele está fingindo, ele está fazendo. Meu avô, do nada ele começou a fazer isso, mas ele nunca, meu avô não tem manha. Ele vai ter manha depois de 70 anos. Como é que é isso? Falou, ou é um quadro demencial que pode estar começando. Demência seria ali, o exemplo mais clássico é o Alzheimer, mas demência é um quadro de perda progressiva, tem várias causas, mas a ressonância também estava normal, não necessariamente precisava estar alterada. Falou, olha, pode ser que seja isso ou alguma coisa psicológica. Falei, psicológico? Mas e aí? Aí tem que ver o que é, não sei. Mas e aí? Né? E eu não sabia o que fazer. Aí eu peguei esse dia, eu falei, vou levar ele no Instituto de Psiquiatria. Mas não tinha atendimento em psiquiatria lá no HC, não tem pronto-socorro lá. Mas eu falei, vou lá. Aí eu fui lá, bati na porta, não, é um prédio grande, quem já foi lá é bonito, prédio. Aí abriu lá, eu falei, olha, eu sou aluno aqui, eu sei que não é, mas eu não sei o que fazer. Aí ele chamou o médico de plantão, e ele veio, super legal, tal, começou a falar com meu avô, fez umas perguntas, aí meu avô começou a falar, falou, seu Semi, meu avô chamava Semi, né, Semi-Saad, né. Aí ele falou, mas tá certo, seu Semi, como é que tá? Às vezes o quanto que o senhor sente de aperto aqui no peito, o senhor sente uma angústia aqui, um aperto? Sinto. Seu Semi, o senhor sente isso? Sinto. Sente isso. Seu Semi, o senhor já pensou que, sei lá, seria melhor aí Deus te levar desse mundo, que você sumisse, né? Já, eu tô pensando nisso. Eu falei, como assim? Mas da onde que ele tirou isso? Mas meu avô parou de falar, ele não estava andando, ele não estava comendo. Aí ele falou, olha, só vou... Tá aqui os exames, tá? Ok, que bom que você fez, tá assim, possivelmente é um quadro depressivo, a gente vai introduzir isso, e dá esse, você vai, aí você vai voltar no ambulatório, enfim, deu ali, eu falei, tá bom. Porque na hora, e aí eu acredito que muita gente, acredito não, né? Com certeza muita gente está passando ou já passou por isso, e a depressão em idosos ela é diferente, né? Acho que é tristeza, não, depressão em idosos é muito físico. Na verdade, assim, qualquer coisa que ele me falasse, isso aqui vai resolver, você faria. Então, naquele momento, quando tem alguém, né, quando tem alguém da sua família ali, alguém que está, né, você está tentando, pensa positivo, o negócio não está andando, não está comendo, não está fazendo as coisas, parou de trabalhar. Olha, o que eu falo não importa muito se a pessoa tem uma boa teoria ali, alguma coisa que funciona, o que eu faço? Bom, aí eu fui lá, claro, aí deu uma medicação, meu avô melhorou rápido, que não era muito bom, aí teve vários outros efeitos colaterais, ficou agitado, ficou com insônia, ficou com hipotensão, depois teve que trocar, depois ele não estava se adaptando, mas enfim, teve uma série de mudanças. E aí a gente foi vendo outras estratégias que poderiam ajudar ele a usar menos dessa medicação, que ela estava tendo muito efeito colateral. E de fato estava, e precisou na hora, precisou. E aí a gente foi, né? Minha avó não é muito fácil de implementar umas coisas, mas a gente falou, tem que implementar isso. Aí tem que fazer isso. E a coisa foi andando e a gente foi mamando ali, claro, sempre sob acompanhamento, e a coisa caminhou. Meu avô parou de fumar até depois de 70 anos. Cara, que incrível isso. Uhum. A depressão dele, você acha que era puramente um desbalanceamento químico no cérebro ou tinha algo a mais? Então, isso aí também, eu sei que todo mundo fala isso, mas é um negócio químico, não é? O fato é que, e eu vou dar é um conselho, tá? Meu, porque é o que eu sigo pro meu filho, pra minha família, assim, ó. Você tenta passar em médicos que atendam clinicamente, que atendam pessoa na prática. Porque a ideia é que essas teorias todas, elas são formas que a gente explica, mas assim, a ideia é você pegar o conhecimento científico e
ver com a sua experiência e fazer um plano e olhar se está funcionando. O que você quer é que aquilo melhore, né? Porque senão você fica muito preso em várias teorias. E as teorias são boas, mas elas só são boas se elas se mostram úteis na prática, né? Então, porque falar, mas é a dopamina, não sei o quê. Bom, vamos lá, né? A gente não precisa ser muito brilhante para entender que se fosse isso, você dava esse negócio para todo mundo e melhorava todo mundo, né? Não é, mas tem essa parte? Tem. Então eu estou dizendo assim que tem várias teorias e todas elas podem fazer muito sentido, né? Tinha uma época que tinha uma teoria que era a teoria que fazia mais sentido na psiquiatria, né? Sobre a histeria. Não sei se, enfim, né? Pode falar. Se vocês já ouviram falar nisso, esse nome histeria, esse nome da antiguidade, da lógica, um gênio, a gente faz juramento de Hipócrates. Isso não quer dizer que o pessoal só teve boas ideias ou que a gente tem que seguir as ideias de Hipócrates, né? Por exemplo, nessa parte foi cunhado o termo histeria, que ainda muita gente fala isso, meio histérica, né? Histeria quer dizer útero. Histeria seria uma doença do útero e tinha uma hipótese que é uma ideia incrível e fazia muito sentido para eles, de que a mulher que tinha muitos sintomas físicos inexplicáveis, que dava muito, enfim, não sei, tinha sintomas ali psicológicos, gritava, era irritada. Na verdade, essas mulheres, eles viam que eram muito mulheres que não tinham sido casadas. Então, a hipótese era que o útero não utilizado para filhos e para a cópula, ele se desprendia na mulher e ficava migrando em várias partes do corpo e causando vários sintomas. Às vezes ela tinha falta de ar, às vezes ela tinha, enfim, né, uma crise, uma palpitação, porque isso era o útero não utilizado. Teve épocas em que até um dos tratamentos, eu sei que isso é absurdo, olha, é absurdo, mas fazia sentido naquela época. Era o que eles tinham, né? Era o início da medicina, né? Não, era o início e era uma hipótese. E era uma hipótese que precisava ser testada e ver se funcionava. Muitas coisas que eu estou dizendo, assim, que não quer dizer que era outra época, né? O pessoal fazia uma série de coisas. Mas o problema é a gente não entender que isso tem uma conotação histórica. E a gente usar ainda esse termo e achar que é isso. Porque se você falar, você tem uma histeria, você está usando um termo que era dessa época. Né? Então, por exemplo, como é que chegaram a propor um tratamento que era você injetar sêmen no colo do útero da mulher, porque aí sim isso ia melhorar. Um absurdo. Obviamente não funcionou, obviamente que não. Da mesma forma que fizeram sangria, né? Não sei se vocês veem filmes antigos, né? Ele tinha havia na medicina aquela questão de que você tinha um excesso de sangue, você tinha que tirar o sangue da pessoa. Isso, se a pessoa tinha febre, infecção, foi se tentado muitas coisas. O fato é que todas essas questões têm conotações históricas, mas não é, obviamente não é isso, mas fez sentido. Eu estou dizendo isso por quê? Porque não basta a teoria ser uma teoria que faz sentido se ela não é replicada e se ela não funciona. Então, e eu estou usando um exemplo absurdo aqui. Isso aqui é um exemplo absurdo, mas teve isso. Então, por que eu estou dizendo? Porque é uma questão química, sim. É uma questão inflamatória, sim. É uma questão de conexão dos neurônios, sim. E o fato é, o que eu faço com isso? Então, eu digo isso porque todo mundo que te der uma explicação simples de por que você sente o que você sente, essa pessoa está te enganando, ela está enganada. Mas não quer dizer que não tem. É que essa hipótese química, ela é uma hipótese dos anos 80, 90, né? Que foi quando lançaram os remédios e, de fato, eles funcionaram para muita gente, mas a gente não viu que não é essa panaceia. E aí também é uma boa forma de se explicar por que você precisa do remédio. Não que ele não funcione, mas você fala, olha, você sente isso porque te falta serotonina, você vai fazer um negócio para aumentar a serotonina. Você sente isso porque falta dopamina, você vai fazer um negócio para aumentar a dopamina. E, de fato, tem um desbalanço de serotonina? Tem. Tem um desbalanço de dopamina? Tem. Tem um desbalanço de glutamato? Tem um desbalanço de noradrenalina? Tem tudo isso. Isso eu sei que muita gente nunca ouviu, mas o fato é, tem. Mas não é só isso. Não quer dizer que a gente não tem outros conhecimentos e que não evolui. Então, hoje, por exemplo, quais são as principais hipóteses de um quadro depressivo? Isso eu explico também lá no meu canal. E eu entendo que assim, você não precisa decorar isso. Tá? E o fato é você pegar tudo isso e traçar um plano prático, porque senão fica uma coisa também... Ai, o que eu faço? Né? E isso gera muita angústia para quem está sentindo um quadro depressivo ou quem tem um familiar. Assim, você ter um monte de coisas e você não saber para onde você vai, você atira para todos os lados. Então, é só para entender
E qual que é o conhecimento atual, né, da medicina de uma forma assim, bem simples. Tá? Não é só isso, mas eu estou simplificando para poder traduzir. Então, a gente tem basicamente 3 componentes, né, principais. Acredita-se que começa com um processo inflamatório, mas inflamação, o que tem a ver com inflamação? Né? O pessoal não fala agora para tudo. É uma inflamação, da onde que vem? Pessoas que passam por estresse repetido, e aí entra traumas, entra abuso, entra privação, entra guerra, entra, enfim, bullying, entra questões paternais aí inadequadas, uma série de questões. Isso vai fazendo com que haja um predomínio de um sistema inflamatório no corpo. A inflamação é a reação do corpo para lidar com inimigos, né? Para lidar com vírus, com bactérias, com coisas que estão agredindo o corpo. Então, a inflamação é uma reação muito intensa para atacar coisas que estão agredindo. O problema é que se essa reação fica durante muito tempo ou com uma agressão crônica, ela começa a atacar o próprio corpo. Então, desculpa te interromper, mas claro, essa inflamação, ela surge no nosso corpo para proteger a gente de um trauma, por exemplo, uma situação estressante. Isso, mas isso qualquer trauma, tanto físico quanto psicológico. Então, você cortou a mão, vai ter uma inflamação lá. Se você está passando por períodos onde você está sendo agredido psicologicamente, agressão verbal, você não está dormindo bem, você não recebe afeto de forma adequada, você não se alimenta bem, ou você se alimenta com comidas, digamos, que são pró-inflamatórias. Se você... uma questão do sono é importante, mas se você, por exemplo, não tem um sedentarismo e começa a ter um acúmulo de células adiposas. Então, são várias questões e todas elas são fatores de risco. Então, o trauma na infância, sim, é um fator de risco. Abuso é um fator de risco. E a hipótese é que tudo isso faz com que o corpo ele entre num estado de estresse. E todo mundo já ouviu isso, né? O estresse aumenta o cortisol, sim, aumenta. E isso é importante, mas que dure pouco tempo. Então existe isso, essa hiperativação, essa é uma hipótese devido a uma série de traumas e hábitos inadequados. Né? Hábitos inadequados, por exemplo, uma alimentação com muita comida processada, um sedentarismo, não dormia bem, enfim, não tinha uma consistência no afeto. O pai e a mãe era um ambiente muito agressivo, enfim, uma série... Pode ser também algo, não necessariamente assim na infância, pode ser algo no trabalho, um burnout, trabalhar muito, pode ser também... É que a gente coloca isso, né, que é uma soma ao longo da vida. Tá. Por exemplo, no meu avô foram 70 anos. É que a gente fala na infância, por quê? Porque na infância é onde, de fato, a gente está mais vulnerável. Tá. Mas não é ao longo da vida inteira. Ao longo da vida inteira. Mas isso vai se acumulando e isso gera o quê? Gera uma liberação no corpo de uma substância chamada citocina. Não é simples, não é uma substância só, é muito mais complexo que isso. E isso gera um processo, um estado inflamatório. Muita gente fala, mas não pode ser do intestino? Sim, isso libera o quê? Citocina no corpo. Mas e se eu tive digamos, um bullying no trabalho, um assédio moral? Sim, isso também vai causar isso. E esse é o caminho que a gente entende. E como eu digo, isso não é dito, não, você não precisa decorar isso, mas precisa entender que essa separação entre o que é psicológico, o que é físico, o que é químico, isso quem inventou fomos nós. O nosso corpo ele é uma coisa só, ele não está nem aí. Ele vai liberar processos iguais. Então, se você tem uma alimentação ruim, o que isso vai fazer? Vai fazer com que mude a microbiota do seu intestino, isso vai gerar um aumento de citocinas. Você vai ter um sono ruim, vai gerar esse aumento de citocinas. Essa é a hipótese, eu estou simplificando aqui. Essas citocinas, elas chegam no nosso cérebro e o nosso cérebro tem uma série de células. O neurônio é uma delas, né? Tem a micróglia, tem uma série de outras células e tem uma célula que é responsável por criar ou matar outros neurônios. Isso é muito simples, tá, pessoal? Então, peço perdão aí para quem é acadêmico e fala, não é, mas essa a ideia. Então, tem uma célula, chama células da micróglia, isso fica no cérebro, e ela faz ou você criar neurônio, você destruir neurônio. Tá. Aí a citocina, ela ativa essa célula, e essa célula ela vai começar a destruir neurônios e não criar. Ela começa a destruir neurônios, normalmente no hipocampo, que é um centro que regula as emoções, e aí ela destrói, e aí começa a ter uma diminuição do tônus de serotonina, uma diminuição do tônus de noradrenalina, de dopamina, de glutamato. E isso faz com que
outras áreas se desativem. E aí isso vai fazendo com que haja uma diminuição de neuroplasticidade, que é as sinapses, as conexões. Então são esses 3 mecanismos, isso é uma simplificação, e se mudar o conhecimento e tiver outra coisa que funciona com outra explicação, a gente vai colocar ela. Tá? Vou colocar bem assim, por quê? Porque, juro, eu não quero estar certo, eu quero fazer dar certo. E eu não deixo de acreditar, eu sou contra nenhuma teoria, eu sou a favor do que dá certo. Perfeito. Então, basicamente são esses 3 mecanismos: inflamação, química e neuroplasticidade. Por quê? Porque aí começa a desligar centros do prazer, centros da concentração e centros relacionados à empatia, à parte de socialização, à parte de motivação. Então aí o quadro depressivo ele cursa com uma queda do prazer, uma queda da energia para executar as coisas e um pensamento ruminativo, que é o quê? Que a pessoa ela fica presa num looping de por que aconteceu, por que foi aquilo, por que deu errado. Ela fica presa num looping de pensamento sobre explicações do passado e ela não consegue sair disso. E isso, obviamente... Isso que é um pensamento ruminativo? Isso é a ruminação na depressão. Que, via de regra, a pessoa fica procurando porquê e ela chega sempre a 3 conclusões. Por quê? Porque é desse tipo de circuito, isso tem a ver com uma área ali do córtex órbito-frontal. Eu explico isso para os alunos, né? Até tinha uma live ontem da ansiedade, é um pouco diferente da ansiedade. Porque na depressão você fica preso em explicações do passado, no porquê você nunca acha uma causa, só que você acha que vai achar essa causa. E sempre, quando você fica preso na ruminação, você chega na depressão a uma conclusão de que você é culpado, a culpa é sua, ou você é indigno, você é incapaz, você é uma pessoa defeituosa, que você não tem capacidade para fazer as coisas, você é pior do que os outros, que seria um pensamento de baixa autoestima, acaba vindo isso, ou um pensamento de que não tem o que fazer. É assim, sempre vai ser. Então, essa ruminação de culpa, de incapacidade, de baixa autoestima, de inferioridade e de desesperança é a conclusão óbvia devido à ruminação. Então, os 2 processos mais importantes da depressão é queda da sensação de prazer e ruminações. Porque a ruminação, ela faz você ter menos energia, resolver menos coisas, se interagir menos socialmente, e você tem menos prazer, menos dopamina, menos estímulo. E isso se mantém mesmo depois que o evento ruim, que o gatilho, que os traumas passaram. E isso é uma coisa que é bastante óbvia para quem trabalha com isso, mas é muito difícil explicar. Eu estou tentando explicar aqui de uma forma... Ficou perfeito. Mas é que isso assim, não é uma coisa que é polêmica, tá? Não é uma coisa que eu inventei. E por isso que uma vez que começa, e isso é estatístico, pode ser que passe sozinho? Pode. Muito raro. Isso tende a ficar e tende a ir ficando e piorando, mesmo depois que o ambiente melhorou. E aí, quando tem esse processo, a gente tem que tratar. O remédio ele é uma das formas de tentar melhorar a neuroplasticidade. Não é necessário sempre. Por quê? Porque você tem que, de fato, reativar essa área, depois reativar outra. Aí você pode mudar a química e aí você muda esse processo inflamatório para que isso não volte. Então aí você vai de trás para frente. Então começa a inflamação, depois é a química, depois é o neurônio, né, que fica não conectado. E aí o que funciona é você tratar de trás para frente. Você começa a aumentar essa neuroplasticidade, altera a química e aí você vai mudar o processo inflamatório.